Bom dia. Aula de ciências hoje do sexto ano nós vamos falar sobre o lixo e sobre os tratamentos do lixo, né? Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 7 e 8. Então, gente, quando a gente fala do lixo, né, a gente na verdade fala de um grande problema mundial, porque a população cresce muito, né? A gente sabe que cada ano que passa o número populacional, o número de pessoas no mundo, no planeta Terra, só aumenta e aumenta de uma forma que o planeta não consegue suportar, ou seja, aumenta de uma forma desordenada. Obviamente que essa quantidade populacional aumenta, digamos, de forma maior, né, nos países subdesenvolvidos devido à falta de informação, falta de educação, mas também cresce nos países desenvolvidos. E aí, o grande problema a ser resolvido é o que fazer com o lixo que essas pessoas produzem. Até mesmo porque a gente às vezes para pensar, mas eu tenho educação, eu sou consciente, eu sei o que eu faço com o meu lixo. Mas só que você sabe o que você faz com o seu lixo até você entregar esse lixo para as autoridades. Dali em diante a responsabilidade não é mais sua. E muitas vezes esse lixo não é bem tratado, não é bem levado até o seu destino que deveria ser. Então, o que fazer com essa quantidade enorme de lixo que é produzida diariamente por nós, pelos seres humanos? E aí existem alguns recursos, né, que foram elaborados com o passar do tempo e foram melhorados, uns que hoje já são vistos como ruim para a natureza, outros que já são vistos como benéficos, porém alguns são mais baratos, outros são mais caros, e é isso que a gente vai tentar destrinchar hoje, vai tentar conversar, e eu vou tentar explicar todos esses métodos para vocês. Lembrando que é difícil a gente dizer qual que é o melhor método, porque envolve muitas questões, envolve questão financeira. Às vezes o melhor método é um método muito caro para determinado país que não tem tantos recursos. Às vezes um método que é mais barato ele pode causar um pouco mais de impacto na natureza. Então, na verdade, o melhor método, né, a melhor forma que a gente pode estar ajudando é tentar evitar, né, de produzir uma quantidade excessiva de lixo, até mesmo porque às vezes a gente produz lixos que a gente poderia estar evitando, né? Muita coisa a gente poderia não produzir, né? Mas vamos lá. Primeiro tipo de que a gente pode falar é um que a gente vai comparar. São dois, que são os lixões e os aterros sanitários. O que vem a ser os lixões? Os lixões eles eram muito utilizados, né? Até 2, 3 décadas atrás e até hoje existem, porém os que existem hoje eles são clandestinos porque são proibidos. Porque o que eram os lixões? Os lixões eram terrenos inabitáveis aonde simplesmente se depositavam os lixos das cidades. Normalmente esses lixões eram mais afastados da cidade, porém hoje essas regiões já são próximas de moradias por causa do crescimento populacional. E aí, o porquê que esses lixões não são benéficos? Por que eles trazem tanta coisa ruim para a natureza? Primeiro, eles eram jogados nesses terrenos simplesmente sem o menor tratamento. Então ali era despejado qualquer tipo de lixo, lixo orgânico, lixo inorgânico, lixo tóxico, lixo que poderia causar algum tipo de infecção para o ser humano, lixos que poderiam estar contaminando o solo, lixos que poderiam contaminar os lençóis freáticos. E aí, gente, isso naquela época não era visto com tanto problema. Só que com o passar do tempo e com os estudos, viram que esses lixões eram extremamente maléficos ao meio ambiente e até mesmo ao ser humano. Então eles foram proibidos. Infelizmente ainda existem. Mas não é uma coisa, digamos, legal, ok? 2 pontos dos lixões que nós precisamos saber. O primeiro é que o lixo, ao se decompor, ele produz um líquido tóxico denominado de chorume. E esse chorume ele escoa pelo solo, chegando até os lençóis freáticos, poluindo os lençóis freáticos.
Segundo ponto, o lixo, ao se decompor, ele vai produzindo gás metano. E se o gás metano fica retido em grandes bolsões de ar ali no meio do lixo, ou até mesmo no solo, que vai se depositando em cima daquela grande quantidade de lixo, quando esse gás entra em contato com o oxigênio, pode ocorrer uma explosão. Acidente que já aconteceu no Morro do Bumba, há alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, que o Morro do Bumba era um depósito de lixo, onde depois se estabeleceu uma favela, e aí, com um deslizamento durante uma tempestade, esse metano saiu debaixo do solo, teve contato com o oxigênio e ocorreu uma explosão, gerando ainda um deslizamento ainda maior. Tivemos várias vítimas fatais. Então, esses são alguns problemas dos lixões. E aí vieram os aterros sanitários, que também são regiões mais selecionadas para o depósito do lixo. Porém, são regiões onde evita-se que esse solo drene esse chorume. Nós vamos ter tubulações para drenar esse chorume e esse chorume ser utilizado como adubo futuramente. Nós vamos ter camadas no aterro sanitário. O que seriam essas camadas? Um depósito de argila, nós teríamos asfalto muitas vezes, lixo, argila novamente, lixo, e aí esse lixo vai se decompondo e nós vamos, digamos que, mantendo aquele aterro sanitário, digamos que autossustentável. É a melhor forma? Não. É uma forma 100% ecológica? Longe de ser. Tá longe de ser uma forma boa, mas é muito melhor que os lixões. O problema do chorume é resolvido com a drenagem e o problema do acúmulo de gás metano é resolvido com tubulações que nós temos nos aterros sanitários, da onde esse gás metano é liberado aos poucos para a atmosfera, gerando assim labaredas, mas não explosões. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que alguns aterros sanitários têm alguns canos para fora e às vezes tem algumas pequenas labaredas. É justamente o gás metano tendo contato com o oxigênio, ok? Outro tipo é a compostagem. A compostagem é a maneira que se pega o lixo orgânico e se deposita ele em recipientes, né, dependendo do tamanho para que ele serve, e se decompõe ele de forma natural para que ele possa servir como adubo. É um método eficiente ecológico? É. Porém é um método lento e um método, digamos, mais rural, tá? Outro método é a incineração no lixo. É um método extremamente eficiente. Por quê? Porque você diminui bruscamente a quantidade de lixo. E aí, uma pergunta que fica, mas professor, você não vai produzir gases que podem ser tóxicos? Vai, mas aí tem recursos que você pode transformar esses gases tóxicos em combustível, tá? Nossa, então isso deve ser muito caro. Sim, é um dos processos mais caros que existem. Primeiro que é caro para incinerar, que você precisa de um maquinário muito caro, e também é caro para você produzir, para transformar esses gases tóxicos em combustível. Porém, é um método muito eficiente e bastante, digamos que, produtivo. Só que é caro e a gente sabe que para os países subdesenvolvidos é inviável. E para os países desenvolvidos são poucos os que usam, porque entra uma questão política de extremo interesse, né? Infelizmente. Outro método é a questão do que não é mais um método, né? É a questão da coleta seletiva, que todos nós devemos fazer, que é a separação do lixo. Separação de lixo que pode ser reciclável, separação de lixo que não pode ser reciclável, que aí entra a questão da compostagem. O lixo reciclável vai ser coletado para ser reciclado, o lixo orgânico vai ser levado para ser por os aterros sanitários ou até mesmo para realizar a compostagem para virar adubo. E alguns tipos de lixos que tem que ser uma coleta especial, que são os lixos hospitalares, os lixos tóxicos, baterias, pilhas, enfim, lixo radioativo, tem que ter um destino adequado. E para finalizar, nós temos o que não tem muito a ver, né, mas está ligado, é o saneamento básico. O saneamento básico é o tratamento do esgoto. A gente sabe que o tratamento do esgoto está ligado diretamente com a poluição do solo. Sem saneamento básico, a gente tem poluição do solo, né? Então, é um tipo de lixo tratar do esgoto? É,
porque o esgoto é um lixo que a gente considera lixo líquido. Então a gente tem que tratar do esgoto através do saneamento básico. Infelizmente, a gente sabe que o saneamento básico deveria ser oferecido para todos no planeta, só que infelizmente a gente sabe que é uma pequena parcela que possui saneamento básico, mas é um recurso que todos deveriam ter, porque evita diversas doenças, diversas infecções e também evita muito tipo de poluição na natureza, ok? Sabendo disso tudo, gente, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 2. Eu quero que vocês diferenciem com todos os detalhes lixões e aterro sanitário. O que é um aterro sanitário e o que é um lixão? Dizendo quais são todas as diferenças, os benefícios e os malefícios de cada um. Tá? A gente já sabe que o aterro sanitário é bem melhor que o lixão. Então eu fico esperando. Muito obrigado. Até a próxima.